Hora, né? Como é que... Ô, Tiago, uma Já- alegria já- ter você aqui conosco nesta live, meu irmão. Fico muito feliz. Tiago foi uma pessoa que nós tivemos a. Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo quando eu ingressei no seminário teológico lá no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa. Eu tive uma grande alegria de conhecer Tiago. E Tiago foi uma das pessoas que me serviu como referencial no seminário, né? Então, eu acho que não só para mim, mas para muitos, Tiago, ele era aquela pessoa a ser alcançada, né? Dado o conhecimento que ele tinha, o esforço, a dedicação, a gente sempre olhava para Tiago e dizia, pronto, eu quero chegar aqui, né? E Tiago foi essa pessoa. E eu fico muito feliz, Tiago. Tiago hoje ele já está numa vida acadêmica, graças a Deus, avançando a cada dia, mestrando e doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, Tiago? Isso. Recentemente passou no concurso. Muito feliz por você, cara, nessa toda a tua trajetória de vida. E eu queria que você se apresentasse um pouco mais, Tiago, para nós, para as pessoas que vão participar conosco aqui nesta manhã, como também para aqueles que vão ver esta live no nosso IGTV, aqui no perfil do Instituto, e também ficará disponível no canal do YouTube. Então, para todos vocês que estão conosco, é uma grande alegria. O nosso tema hoje é a influência de Agostinho para hoje, mas eu gostaria, antes de nós entrarmos no tema, que Tiago se apresentasse um pouco melhor. Quero dar bom dia a todos vocês que estão aqui. Estou vendo o Rob é o Robson, da época do Isso. seminário também? Maravilha. Os demais alunos e amigos que estão aqui conosco. Gente, fica super à vontade, coloca as suas perguntas. Eu já estou vendo que tem duas aqui, tá? Que foi colocada aqui para nós. E daqui a pouquinho nós vamos entrar, então, para tentar responder essas perguntas. Tiago, se apresenta um pouco melhor para nós, por favor. Bom dia, professor Herbert. Para mim é uma alegria muito grande nessa manhã poder bater esse papo com você. Você me dá essa oportunidade. Você, como sempre, muito generoso e isso não é de hoje, é de muitos anos, desde a época do seminário. Suas palavras são recebidas com muita alegria e, claro, né, com grande teor de generosidade, até porque você também era uma referência para mim. Aliás, eu tive a bênção de Deus de, na época de cursar teologia no Betel Brasileiro, ser cercado por pessoas assim tão brilhantes e não só em sentido intelectual, mas também pessoas de uma vida devocional ilibada, de pessoas que tinham uma vida com Deus autêntica. E você era uma dessas pessoas, então para mim é uma alegria poder compartilhar desse momento e ganhar a minha manhã, né? Porque não é todo dia que eu converso com você, então para mim é muito bom. Eu me Alegria chamo minha, Tiago, alegria minha. como você me apresentou, né? Meu nome é Tiago, eu sou da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Eu me formei em teologia com você, né? Fomos contemporâneos no Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro. Depois dali eu segui a trajetória vocacional e também fiz formação em filosofia e em ciências da religião. Eu concluí o mestrado já há uns 2 anos por aí em filosofia e atualmente estou no programa de pós-graduação, programa de doutorado, também na mesma área. A linha que eu pesquiso, ela não tem muito flerte com a teologia, apesar da minha formação também ser teológica, mas na filosofia eu tentei seguir uma outra trajetória e a minha perspectiva, pelo menos teórica, ela é mais filosofia alemã, criticismo transcendental, então análise do criticismo kantiano, por exemplo, que é a minha especialidade. Né? Mas hoje você me deu esse presente de a gente discutir um pouquinho aqui sobre a influência de Agostinho, que a gente conhece desde a teologia e é uma coisa assim, é um dos teóricos, um dos nomes que é impossível de você, respeitando a progressão do edifício intelectual criado no Ocidente, se esquecer dele. Né? Agostinho está entre os pilares do pensamento ocidental. Eu faço aqui também considerações daqueles que nos ouvem. Já vi o Robson, né, que foi a colega nossa do seminário. Tem aqui minha prima, acredito que minha tia também deve estar assistindo. A todos os seus ouvintes, né, os parceiros, enfim. Então, bom dia a todos. Espero que esse momento seja de grandes descobertas e de grande interação. Maravilha. Eu fico muito feliz, Tiago. Como sempre, as suas palavras ela traz para nós grande responsabilidade e sempre houve essa admiração. A gente se formou e Tiago seguiu, né, o caminho das atividades, eu para o lado de cá. Recentemente a gente voltou a bater
papo, né, pelas redes sociais, e é bem interessante. E eu aprendo muito quando vejo suas postagens também nas redes sociais, e fico feliz por toda essa sua trajetória. Aqui nós temos nesta live pessoas que são alunos tanto do Instituto Marco Lloyd Jones como alunos outros de outras instituições que nós trabalhamos, amigos, sejam todos bem-vindos. Ó, Vocês entrou tiverem aí as duas suas pessoas. perguntas, pode Entrou falar. duas, entrou duas pessoas queridas aí, Valdira, que é a esposa de um pastor amigo meu, Rui Paiva, então são um casal pastoral daqui do Rio Grande do Norte, e o Pedro Mendes. Pedro Mendes é um intelectual, recomendo, olha, se você quiser conhecer C.S. Lewis a fundo, chama esse cara que ele é brilhante. Então, deixa eu já anotar o nome dele aqui. É... Essas indicações nós não costumamos deixar passar, né? Agora, eu só Pedro, espero que a caneta Pedro, pegue. Pedro, a meu ver, em Natal, eu não conheço alguém que domine mais a literatura de Lewis do que ele. É uma pessoa extraordinária. Maravilha. Então, vamos começar, gente. É interessante. Por que escolher Agostinho? Como o Tiago mesmo colocou aqui para nós, não tem como você falar da história do pensamento ocidental sem você passar por Agostinho como uma referência, né? Durante a minha trajetória, eu busquei estudar algumas áreas, ainda não tão aprofundada como o Tiago, obviamente, mas buscando na formação e buscando compreender um pouco mais, tanto a teologia como a sociologia e o direito, né? Então, são áreas que eu tenho buscado fazer uma leitura, e quando a gente pensa em Agostinho, eu penso em Agostinho como referência para muitas áreas. Você, como falamos, no Ocidente, a gente passa pelo pensamento agostiniano ali, para compreender aspectos filosóficos, teológicos, na área da justiça também, quando a gente vai analisar a filosofia de Agostinho, e bem como pedagogia e tanto mais. Isso sem correr qualquer risco de anacronismo aqui, mas refletindo o pensamento de Agostinho. E aí, Tiago, eu queria então começar a trabalhar a nossa live de hoje tentando identificar quem foi Agostinho, né? A gente vai falar quem é Agostinho nessa visão do teólogo, nessa visão do filósofo, e aí depois a gente entra nas contribuições de obras de Agostinho, e a gente vai dialogando aqui um pouco sobre isso. Bom, que foi Agostinho, na sua perspectiva? Muito bem. Houve um retratista do Renascimento chamado Botticelli, do século XIV, XV, por ali, que ele retratou Agostinho em um quadro em que ele estava na sua escrivaninha e estava com a mão no peito, né? Felizmente a live não permite com que a gente apresente imagens, né? Ele estava com a mão no peito, e aí você tinha figuras geométricas do lado, equações matemáticas do outro, e nessa ilustração do Botticelli, demonstrava que Agostinho poderia ser a melhor representação do mundo antigo, na verdade, da transição da antiguidade clássica e o medievo, né, essa conexão, já que ele é ali nascido em meados do século IV, precisamente em 354 depois de Cristo. Então, Agostinho seria a melhor conexão entre o pensamento filosófico e também teológico desenvolvido na antiguidade e ali no período inicial da patrística cristã, e as próprias noções que se desenvolveriam um pouco na modernidade, e pensar Agostinho como essa relação entre fé e razão bem ajustadas ou adequadas, né? É bom que a gente lembre que nós estamos falando de um pensador cristão, mas que era um filósofo de sua geração e um dos maiores desse período. Agostinho, como eu comentei com você logo no início, talvez no século IV seja a principal figura da tradição ocidental. E aqui eu não me refiro apenas da tradição cristã ocidental, mas da tradição em geral. É um grande filósofo, um grande teólogo, que, assim, teve uma vida... O legal de Agostinho é isso, né? Porque, embora ele tenha muito brilhantismo em termos intelectuais, foi alguém que desenvolveu uma vasta filosofia, uma filosofia cristã, até porque o termo filosofia cristã surge ou se consolida, se sedimenta em Agostinho, mas este homem também é emblemático pelo seu modo de vida. Aqui vale a recordação que Agostinho era alguém, como qualquer um de nós aqui, e poderia até dizer cuja humanidade era repleta de contradições. E essas contradições, que envolviam um intelecto elevado e uma vida intimista bastante pressurizada pelas coisas da vida,
pelas informações, pelo conhecimento. Ele se colocava, por exemplo, nas Confissões, que é um dos seus principais livros, ele se colocava como alguém que buscava a verdade, que procurou a verdade a qualquer custo, que buscava a beleza, que ia atrás dela, em virtude de que, durante a sua vida, ele, pelo menos em sua autopercepção, imaginara-se várias vezes distante desse ideal de verdade, dessa ideia de beleza, na verdade, da própria imagem ou a representação de Deus, a ideia de Deus como tal. Então, assim, Agostinho é esse indivíduo que, de um lado, reluz a sua intelectualidade e, de outro, expressa uma vida comum, repleta de contradições e dificuldades, e que expressa muito bem a nossa humanidade em geral. Ele é nascido ali no norte da África, né? Hoje seria a Tunísia, né? Ele nasce na cidade de Tagaste, na África. Ele é educado em Cartago, ele é educado em Madaura, ele aprende retórica, ele aprende a oratória, a gramática, é versado nessas áreas do saber. Teve contato com a filosofia cristã neoplatônica. Na verdade, o neoplatonismo é o platonismo recalchutado pelo cristianismo, ou como diz um professor meu de metafísica e de filosofia antiga, a filosofia cheirando a vela, como ele diz jocosamente isso, mas dando a entender que era essa filosofia apresentada, o platonismo apresentado com uma roupagem cristã, ainda que em cunho místico, não era nada ortodoxo, por assim dizer. Agostinho teve essa recepção do neoplatonismo e, como eu coloquei no início, é aquela figura que consegue fazer a clara distinção entre aquelas coisas que remetem ao pensamento humano e que, portanto, são também dádivas divinas, coisa que a gente muitas vezes até ignora. Por exemplo, grandes construções intelectuais humanas, o fato delas não serem embasadas, digamos, que na Bíblia ou é derivada de alguma conclusão teológica, não quer dizer que elas são profanas no sentido maligno ou coisa do tipo, mas sim que são também dons de Deus, dons intelectuais que Deus dá e que contribuem para o nosso desenvolvimento humano. Então, Agostinho é esse cara que consegue pensar fora da caixa e dizer, bom, há muita coisa boa que nós julgamos estar do lado de fora, mas que, na verdade, expressa exatamente a imagem de Deus em cada figura humana, que, embora distorcida, mas esteja ali muito presente e catalisando a sua criatividade. Então, para mim, lidar com Agostinho é lidar com um gênio do cristianismo que consegue que consegue ter esse discernimento, não obstante as complicações e as controvérsias de sua própria vida normal, né? Maravilha. Essa sua fala é interessante, principalmente grifando essa parte do final, que eu me lembro muito do Zwinglio, né, que na sua ideia de graça comum, ele entendia que esses filósofos eles eram todos iluminados e que necessariamente pelo grau de iluminação poderiam chegar à ideia da salvação. Mas nós não vamos descer tanto agora para analisar esse aspecto mais soteriológico, embora em Agostinho a gente vê muito isso também. Mas nós queremos tratar Agostinho como realmente... Você está com fone, Tiago? Só para eu ter uma ideia? Tô sim. Está com fone, né? Isso. Tu quer experimentar tirar ele para ver se fica melhor? Porque está tendo eco. Alguém já me falou aqui que estava tendo eco. Está tendo eco? Tá bom, vou tirar. Ah, mas quando você tira eu não consigo ouvir. É melhor colocar. Coloca, melhor. Melhorou? Melhorou? Oi? Melhorou? Melhorou. Eu vou tentar falar mais devagar, porque aí se der eco, dá para... Na cadência dá para... O eco seria na minha fala. Eu mesmo vou tentar colocar um fone de ouvido aqui também para ver se melhora. Sim, entendi. Daí, falando de Agostinho, a gente sabe que Agostinho, ele, durante basicamente aquilo que é chamado de Idade das Trevas, eu não gosto dessa terminologia, porque nós temos contribuição dos bárbaros e são contribuições significativas, mas a gente percebe que o pensamento de Agostinho, ele de fato vai influenciar muito, não só o Ocidente, nas diversas áreas do conhecimento humano, em diversos aspectos, mas na parte teológica, que é também um foco que nós estamos pegando aqui, ele vai influenciar, inclusive, ao pensamento da reforma protestante, etc. Né? Toda essa cadeia
de progressivismo do pensamento cristão, ou história da dogmática. Daí, nós sabemos que Agostinho ele teve um pouco de influência do maniqueísmo, e eu gostaria de você, se você pudesse pincelar um pouco para nós sobre isso, a ideia se esse dualismo ele era uma realidade já em Agostinho, porque quando a gente fala, são duas perguntas aqui que eu queria colocar. A primeira é justamente essa questão do maniqueísmo, e a segunda é que nós já podemos falar de um certo dualismo em Agostinho, tendo em vista, foi fé e razão que a gente colocou aqui, tendo em vista que, pelo menos, eu consigo perceber que esse pensamento ele vai se desenvolver melhor com Tomás de Aquino, né? Então, se você pudesse só pincelar para nós aqui um pouco sobre isso, te agradeço. Claro, antes de fazer a consideração, queria aqui deixar uma saudação ao pastor Edivaldo, filho, né? Também está aí, nosso colega de seminário. Opa, conheço, sim. Nosso amigão, ele só tem um defeito, é corintiano. Mas ainda bem que Jesus salva, viu? Bom, então vamos lá. Agostinho ele teve uma passagem no maniqueísmo. Na verdade, ele teve uma contradição dentro do seu próprio lar que lhe levou a buscar a verdade. Se você me permitir assim, até comentar isso, para a gente ter mais ou menos uma ideia, vai ser relevante. Por exemplo, o pai dele, Patrício, era um pagão, né? E se converteu no final da vida ao cristianismo, né? Há muita questão sobre essa conversão. Já a mãe dele, Mônica, que inclusive na Igreja Católica é uma das santas canonizadas sem efetuar algum milagre, ela é canonizada justamente pela sua vida de devoção a Deus e por essa insistência em sempre orar por Agostinho para que ele se convertesse ao cristianismo, né? Até que suas orações foram finalmente ouvidas e ele se converteu. Nas Confissões, Agostinho deixa muito clara a influência de sua mãe sobre sua conversão. Tem partes das Confissões em que ele relata, até mesmo no período quando ela estava próxima de morrer, né, que ela morreu na cidade de Ostia, e eles tinham feito uma viagem, ficaram próximo de uma janela lá, e aí eles tiveram quase que um êxtase espiritual, contemplando a natureza e a beleza, imaginando como seriam as glórias da eternidade. E para Agostinho, a mãe dele era uma espécie de sustentáculo de fé, era uma referência. Mas aí, por que citar o pai e a mãe? Porque você tinha dentro do seu familiar uma ambiguidade aí em termos de religião. Para a gente hoje, da contemporaneidade, isso talvez seja uma coisa tranquila, porque é muito comum você ter na família pessoas que são religiosas, outras não, são ateias, são protestantes, são espíritas, e parece que o peso da religião no seu familiar hoje, ele tem, não vou nem dizer que caiu, mas ele tem pelo menos os entes familiares, se compreende melhor essa diversidade. Mas na época não, né? Na época você tinha religiões que estavam em disputa em termos de cenário de influência, e você já ter essa cisão no seio da família era uma coisa que causava algum trauma. E Agostinho nem foi imediatamente para o paganismo, nem foi imediatamente para o cristianismo. Ele teve contato com a literatura pagã, especialmente foi inclinado a isso com as leituras de Cícero, né, principalmente o Hortêncios, e depois ele abraçou o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? E aí vem a tua pergunta, Herbert. O maniqueísmo foi uma doutrina filosófica, por assim dizer, criada por um homem chamado Mani, ou Maniqueu, daí porque o nome maniqueísmo, que era uma espécie de desenvolvimento lógico do gnosticismo. O gnosticismo era uma teoria teofilosófica, desenvolvida até mesmo antes de Cristo, já vinha sendo desenvolvida antes de Cristo, com elementos do judaísmo, que no período do início do cristianismo introduziu elementos do cristianismo, com dados da filosofia, e o gnosticismo se torna consolidado ali por volta da metade do segundo século, no ano de 150 depois de Cristo. O maniqueísmo, ele é um pouquinho depois, na verdade ele já tinha desdobramentos anteriores, mas ele se consolida um pouco depois, e é uma extensão, de certo modo, do gnosticismo. Se por um lado o gnosticismo acreditava, por exemplo, numa distinção entre essências, numa gradação de essências, de modo que você tinha a deidade, que era pura, o espírito puro, para o qual todas as coisas deveriam tender, no entanto, em razão da sua distância ontológica, ou seja, a distância de essência deste ser, elas têm uma gradação espiritual pior, até que você tenha a matéria, que é o oposto do espírito. O gnosticismo tinha isso, né? Você tinha o ser espiritual e você tinha os elementos materiais que eram distintos. No entanto, para os gnósticos,
eles pensavam o seguinte: bom, você tem a divindade, você tem o demiurgo, que é o deus artífice, muito próximo daquilo que o Platão já dizia lá atrás sobre um deus engendrador, né, o deus que cria, olhando as formas ideais, ele compõe o mundo. O gnosticismo pega isso como noção de desenvolvimento da natureza ou da realidade, não de criação no sentido cristão. Isso encontra-se mais propriamente nos autores cristãos posteriores. E o maniqueísmo pega tudo isso, essa elaboração filosófica, e transforma isso em duas entidades ontologicamente necessárias. Ou seja, se por um lado você tinha no gnosticismo o bem e o mal, sendo que representados por espírito e matéria, mas isso em termos de gradação, no maniqueísmo você tem isso em termos equiparados ontologicamente, ou seja, tanto o bem quanto o mal, tanto Deus quanto, vamos pensar aqui na figura do seu antítipo, né, do diabo, ou coisa do tipo, você teria isso equiparados ontologicamente, ou seja, em termos de essência, e autoexistentes, eternos. Então, para o maniqueísmo, bem e mal são duas forças que coexistem no mundo, são eternas e equiparáveis. E essa doutrina foi muito, digamos que, estimada por Agostinho num dado momento. Ele recebeu muitas aulas com respeito a isso e se inteirou muito, porque ele achava mais justo, né? Afinal de contas, a pergunta básica era mais ou menos o seguinte: bom, se existe uma bondade, para que eu afirme a bondade de algo, é preciso que eu tenha pelo menos uma percepção mínima da sua contraparte, ou seja, da maldade. Ora, se existe um bem que seja eterno, logo essa maldade igualmente deve ser eterna. Então deve coexistir desde toda a eternidade, bem e mal, como entidades opostas e como forças cósmicas que duelam na história universal. É importante destacar que isso é percebido até hoje. Até mesmo na igreja o maniqueísmo é muito percebido. Quando você percebe aquelas teologias ou filosofias cristãs que, por exemplo, imagina Deus do lado de uma mesa, né, sentado numa cadeira numa mesa, e o diabo do outro lado, cada um botando o braço em cima da mesa, fazendo a queda de braço. Né? Ninguém sabe quem ganha. Então isso é um pouco do maniqueísmo. Então, para resumir, eu fiz esse apanhado todo só para a gente tentar entender o seguinte: o maniqueísmo é uma extensão, de certo modo, do gnosticismo, e que, a diferença do gnosticismo, compreendia o mundo como sendo mantido por duas forças ontológicas equiparáveis, e que seria o bem e o mal, que disputam desde toda a eternidade o desenvolvimento e o controle do cosmos. Agostinho foi iniciado no maniqueísmo, mas que depois se apartou disso. Depois que Agostinho saiu do maniqueísmo, ele percebeu que havia algumas contradições, começou a notar, dada a sua trajetória ou peregrinação espiritual e intelectual. Aí acontece o que acontece com quase todo mundo que sai de doutrina em doutrina, buscando uma coisa ou outra. Agostinho foi para o ceticismo. Porque você chega, você quer buscar a verdade, aí você vai em algum lugar, escuta aquilo, toma como verdadeiro. Depois de um tempo você percebe que aquilo não tem consistência lógica ou tem algumas falhas. Aí você vai para outro lugar, escuta uma outra coisa e diz: bom, isso aqui é a verdade, isso aqui é melhor. E você começa a receber aquilo, abandona o primeiro, vem nesse segundo, de repente o segundo começa a mostrar inconsistência, você abandona. Quando você começa a fazer esse trânsito, a conclusão aparentemente óbvia, pelo menos em termos de autopercepção, é: bom, parece que tudo está equivocado, e aí ele cai para o ceticismo. É bom lembrar que Agostinho está no período ali do quarto século depois de Cristo, que é um período de efervescência da filosofia helenística. Claro, um pouco antes, ali até 200 a.C., você tinha fortemente filosofias helenísticas, e o ceticismo era uma delas. O ceticismo pirronista, por exemplo, que dizia que não existe verdade absoluta, né? Não existe uma certeza absoluta. A busca por certezas é uma ilusão da nossa racionalidade. Então tudo deve ser desconfiado, tudo nós devemos desconfiar. E a postura cética, é bom que a gente coloque aqui, ela em si mesma não é ruim. Ela não é uma postura errada, por assim dizer. O problema é quando você coloca o ceticismo radical e você eleva isso a um patamar que você desconfia de tudo, inclusive das suas próprias convicções, das suas próprias crenças, da sua autopercepção. Aí isso aí começa a causar problema. Mas a ideia de que você deve suspeitar das coisas e não tomá-las como imediatamente verdadeiras é uma postura até prudente. Descartes fez isso na modernidade. Descartes era um cristão, né, que na tentativa de provar a existência de Deus partiu, por exemplo, da dúvida cética. Então isso aí não seria nenhum problema, inclusive, para o cristianismo. Mas Agostinho, quando foi para lá, não foi nesse pensamento de embasar o cristianismo,
mas foi no pensamento de, bom, nada está funcionando, tudo é vazio, então vou para o ceticismo. E ficou lá por um tempo. Nesse período, ele, assim, cresceu muito no sentido intelectual, claro, que Agostinho era muito versado, dava aula de gramática, dava aula de retórica, mas ele teve alguns problemas de ordem moral. Inclusive, nas Confissões, ele cita... O texto das Confissões é um relato autobiográfico, não tão rigoroso, tipo, não seria de toda a vida de Agostinho, até porque as Confissões é um texto, digamos que da sua maturidade, mas não é da sua velhice, diferente do Cidade de Deus, que para mim são as duas principais obras, junto com o da Trindade, o Livre-Arbítrio e etc. Mas o texto das Confissões é um texto interessante, porque ele é um relato de Agostinho sobre a sua condição de vida. Condição esta que passa, por exemplo, por uma série de conturbações morais, por uma série de questões espirituais que ele tenta resolver e ele vai mostrando, inclusive, esse período de transição, de saindo do maniqueísmo, indo para o ceticismo, do ceticismo, finalmente, ele chegando ao cristianismo. É uma proposta de, desculpa atrapalhar, de autobiografia, mas a gente vê que não consegue fechar 100%. Embora, em muitos momentos nas confissões, ele venha tratar da sua experiência, que alguns vão entender como já um momento de conversão, depois fala da mãe dele, etc. Né? Isso. O que eu queria ver contigo, já para... Eu tô ouvindo eco. Você está ouvindo eco na minha voz ou não? Não. Maravilha, deve ser só eu mesmo. O que a gente percebe é que esse livro Confissões, já que a gente está falando aqui, Agostinho é essa personagem emblemática, de fato. Mais de 100 livros Agostinho deixou para nós. É uma personagem admirada por protestantes, por católicos, por pensadores, pessoas que refletem o pensamento no Ocidente. E Agostinho, nesse livro Confissões, ele tem uma das frases que eu acho muito interessante, que é onde ele trabalha aquilo que é conhecido como a Ordo Amoris, né? Fizesse-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontra repouso enquanto não descansar em ti. É quando nós buscamos... Se você falar mais lento, talvez fique... O eco fuma, né? Agora tá melhor para vocês? Para mim tá ótimo. Beleza. Então, nós percebemos todos esses eventos em Agostinho. E aí, já para você entrar naquela pergunta, na segunda lá, né? Sim, do dualismo, né? Se a gente já pode perceber, mesmo vindo de todas essas cargas de influência, maniqueísta, que de certa maneira já existe aqui um aspecto dual, mas será que isso é uma realidade muito forte já em Agostinho, de pensar dessa maneira? Bom, eu diria que no primeiro Agostinho, nesse Agostinho que a gente está tentando se encontrar na vida, sim. Mas no Agostinho cristão, digamos, o dualismo ele é percebido a partir de um dualismo cristão, certo? Então, não era do ponto de vista maniqueu ou maniqueísta. Era um dualismo qualificado, em que você tinha a divindade, evidentemente, você tinha o seu, digamos que, a sua contraparte, né, o seu adversário, as forças do mal e as forças do bem, mas que existia uma relação de subordinação nisso daí, né? Tipo, Deus era soberano. Agostinho é um daqueles que melhor expressam a soberania de Deus nesse período, e de que tudo... O segundo é você, viu? Desculpa atrapalhar, eu acho que o segundo é você. Você foi uma das poucas pessoas que eu ouvi falar sobre a soberania de Deus de maneira tão brilhante, né? Eu não sei se você ainda permanece com o mesmo pensamento teológico da época do seu... Mesmo jeito. Então é bom ouvir um arminiano em tese, né? Não quero ser reducionista. Não. Aí mudei. Mudou, né? Eu fui o mais relutante dos arminianos, mas aí depois... Eu só parei para fazer essa brincadeira porque no seminário, Tiago, ele era um dos fortes defensores assim, do pensamento. Era uma pessoa que de fato lia Armínio, né? Porque tem aqueles que não lê Armínio e criticam, tem aqueles que lê Armínio e se apropriam do pensamento. E Tiago, quando ele falava sobre soberania de Deus, eu quase me apaixonei por Tiago. Quando eu vi Tiago falando sobre soberania de Deus, né? Mas continua, Tiago, desculpa atrapalhar, só quis fazer esse momento aqui. Tá, deixa eu só fazer uma parte aqui. Tem alguns amigos, alunos, Manuel apareceu aí, eu vi Laína, eu vi Denilson, tem Jamir, então algumas pessoas queridas estão entrando aí. Eu quero mandar um abraço
a todos eles. Bom, E eu aproveito também, desculpa, eu aproveito também para mandar aqui para o pastor e psicólogo Ferreira, que está aqui conosco. o Eric também, Eric Nilman, tá aí, ó, meu Eu amigão vi de que o Eric turma. entrou aqui. Satisfação vocês estarem aqui conosco, uma alegria. Detona. Robson está dizendo que depois eu fui convertido. Quase isso. Na verdade, assim, eu hoje não tenho nenhuma sina para ficar querendo resolver os problemas soteriológicos e questões de arminianismo e calvinismo, não. Eu acho, assim, depois que me formei, vim para casa, porque assim, no período de seminário você está ali na incubadora, né? Muitas coisas na sua cabeça, muita informação. Depois que eu voltei para casa e passei a estudar sozinho, eu encontrei mais coerência na visão reformada, calvinista, em relação à salvação. Isso também não me fez, por exemplo, demonizar o arminianismo de modo algum. Eu acho que o arminianismo é uma alternativa evangélica eloquente. Acho que nós, como teólogos reformados, pelo menos em visão na soteriologia, né, para a gente não ampliar muito, deveríamos respeitar os arminianos nesse sentido e conviver, né? Então hoje eu não tenho muito essa sede toda desses debates, não. Inclusive acho até outras linhas tão eloquentes quanto o arminianismo e acho até mais eloquentes, como é o caso da linha reformada, que na verdade é contra-reformada, né? Católica, do Luiz Molina, o molinismo, né? Que eu acho que é filosoficamente bastante sofisticado. E para além de todas essas questões, eu aqui, como nós estamos falando de Agostinho, né? É bom sempre lembrar aquela frase dele, bastante interessante, que ele diz, né? Nos não essenciais liberdade, nos essenciais unidade, em todas as coisas caridade. Então, acho que aquilo que nos separam são bem menores do que aquelas coisas que finalmente nos unem. Então, aí, tendo dito isso, né, acho que vem aquela questão ainda do dualismo. O dualismo, em Agostinho, ele é um dualismo qualificado, expresso pela visão de mundo cristã. Só que a visão de mundo cristã não cria uma cisão, digamos, entre a ideia de mundo e a ideia de Deus. Claro que há uma distinção entre Deus como Criador, como ente supremo, que domina e governa todas as coisas, e o mundo como coisa criada. E essa marca está presente em Agostinho muito forte. E mesmo sendo ele de visão, tendo recepcionado um pouco do neoplatonismo e conhecendo o platonismo raiz mesmo, o platonismo de Platão, ele faz uma distinção, porque para os filósofos gregos antigos, por exemplo, não tinha essa distinção tão grosseira entre as divindades e a realidade. Não é? A natureza, por exemplo, a physis, ela era composta tanto dos seres, dos entes enquanto tais, como também das divindades e por aí vai. É óbvio que Platão exaltou a figura do bem, do belo, como se fosse o máximo da expressão do divino, mas que estava ali amalgamado na própria relação com a natureza. E Agostinho não. Agostinho ele faz a diferença entre Deus como criador e o mundo como ser criado. Então está aí o dualismo. Existe um dualismo também antropológico em Agostinho, de modo que você tem, que é o dualismo antropológico-teológico, o conflito existente entre o espírito e a carne. Então essas coisas também remetem a um tipo de dualismo que está expresso na visão agostiniana de mundo, mas que não é o mesmo tipo de dualismo dos gnósticos, por exemplo, tampouco dos maniqueístas. Muito bom. Porque a palavra dualismo ela é muito ampla, né? Assim, é verdade. É difícil você não ter alguém que tenha algum tipo de dualismo, né? É verdade. Essa pergunta, eu até olhando depois aqui, eu percebi que PBF Santos, eu não sei o primeiro nome, né? Mas colocou aqui para nós como possível pergunta, né? Foi justamente esse aspecto. Eu quero puxar agora, Agostinho, para o aspecto teológico, né? Para a gente tentar trabalhar algumas questões aqui em Agostinho. Lógico, não vou adentrar muito na perspectiva hermenêutica, né? Porque demandaria um tempo maior do que a gente tem para tratar, bem como somos conscientes de que 1 hora que nós temos aqui de live não é suficiente para falar de uma personagem da grandeza que foi Agostinho. Mas nós podemos aqui pincelar, e pelo que nós estamos ouvindo até aqui, muito bem, fico muito feliz com a participação do Tiago nesse sentido, está elucidando muito para nós aqui, muitas perspectivas de Agostinho. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Até a gente entrou na questão do dualismo, mas até a proposta da Cidade de Deus, a gente já começa, então, que nós poderíamos dizer que é uma grande obra de Agostinho, né?
ou se não a sua grande obra, né? Eu não quero aqui ficar elencando, mas é aquela que a gente percebe que ele teve tempo para trabalhar todo o pensamento ali dentro da estrutura da Cidade de Deus. Para você, o que seria então essa grande máxima de Agostinho que mudou o Ocidente assim? O que é que, na tua percepção? É uma questão bem pessoal, lógico, mas frente ao seu estudo filosófico, teológico, quando você olha para Agostinho, qual que seria a grande máxima de Agostinho que você acha que modificou o Ocidente de maneira geral? Muito bem. De fato, viu, Herbert, a Cidade de Deus talvez seja a obra magna de Agostinho, até por uma razão cronológica, é o texto da sua literal maturidade, né? O momento ali, é o seu último texto, então nele você tem várias controvérsias, tem posturas filosóficas, tem posturas teológicas, então é um texto realmente denso, né? Para mim, assim, não teria uma máxima agostiniana, até porque existem várias, não é? Tem máximas teológicas agostinianas fortes, como essa que citei há pouco tempo sobre a questão da unidade cristã e do amor. Na própria Cidade de Deus tem também essa noção de ame, faça o que você quiser, né? Que é uma máxima que, por exemplo, controla os relacionamentos, a noção de relacionamentos sociais, pelo menos daqueles que fazem a leitura de mundo agostiniana. E que é mal compreendido, às vezes, na sociedade contemporânea, né? Porque, como Agostinho diz, ame, faça o que quiser. As pessoas acham assim, bom, tudo que eu fizer com amor é válido. Só que para Agostinho, o amor não é qualquer coisa. O amor é uma atitude qualificada de que tem como Deus a referência máxima. Que tem em Deus a referência máxima. Então, o amor em Agostinho é um amor teorreferente. De modo que, se você ama Deus, você pode fazer o que você quiser. Porque o que você vai fazer, certamente está coadunado com esse seu amor a Deus. Então isso é uma máxima de solidariedade, de unidade da raça, que é expressa de modo filosófico ou pelo menos social, mas que tem um pano de fundo teológico muito edificado. Você Essa é a tem... ideia dos amores, né? De você ordenar Exatamente, convenientemente. exatamente, exatamente. Você tem, por exemplo, também em Agostinho, uma noção muito forte, muito interessante até da questão do homem, né? O que é o homem. Então, Agostinho tem uma antropologia relevante, porque tipo, no platonismo, por exemplo, a imagem do corpo, ou seja, a corporeidade, não era uma coisa muito apetecível, não era muito interessante, porque o corpo era uma representação de uma ideia, né? Da ideia de corpo. Então, por ser uma representação, uma cópia, era uma cópia imperfeita e, portanto, era uma sombra e não era tão exaltado assim. Por isso que na iniciação platônica, o intelecto sempre deveria se sobrepor ao físico, porque é no intelecto que há essa gradação, esse crescimento. Agostinho não faz isso. Agostinho, embora bebendo do platonismo em muitas partes e do neoplatonismo em específico, ele diz o seguinte: não é o teu corpo a tua tumba, porque vale lembrar aqui, em Platão você tem a máxima, não é? Soma sem maestim, o corpo é uma tumba. E Agostinho repete essa máxima revisando-a. Ele diz, não é o teu corpo o teu cárcere, mas sim a corrupção que há no teu corpo. E aí ele emprega um elemento ramartiológico, que é a noção de pecado, a construção da corporeidade e de que a libertação do homem não é a libertação do seu corpo físico, mas a libertação da sua carnalidade no sentido de pecado, e o corpo físico também é tão digno quanto a sua alma. Tanto é que a ressurreição dos mortos naquele grande dia é a prova de que, para a visão cristã, corpo e alma, ou corpo e espírito, são dignos de observação e de cuidados. Então, isso é uma máxima super interessante que radicaliza a noção de homem também nesse período. A gente poderia passar vários momentos aqui. Desculpa atrapalhar, ainda tem um conceito de graça que está dentro disso daí, que ele vai trabalhar como esse caminho de reorientação no homem, na sociedade, para a construção de uma sociedade melhor. A partir dessa perspectiva de um pensamento soteriológico e de uma influência, nós podemos dizer assim, cristã na sociedade. Então, Agostinho, pelo menos a leitura que eu faço, você pode melhorar nesse sentido, é a de que o homem, se tratando da antropologia, ele entendia muito bem as influências negativas do pecado na vida do ser humano, de forma que, movido pelo pecado, tudo que esse homem vai fazer realmente é mal. Aquela ideia ortodoxa que nós temos
teológica mesmo, de que o pecado ele é algo que devasta a vida do ser humano, inclusive a sua existência em sociedade, promovendo as coisas boas. Então, no conceito de graça, de forma ainda que reducionista, ele entende que é necessário o homem se ajustar diante de Deus para que as coisas possam estar corretas aqui embaixo. Seria impossível falar de Agostinho sem tocar na graça, ainda bem, eu não sei quantos minutos nós ainda temos, mas dá para a gente pincelar. Nós temos 14 minutos. Ótimo. E ainda tem um monte de perguntas, mas vamos trabalhar. Não sei qual a sua disponibilidade também. Não, eu estou livre. Então por vamos hora fazer. eu estou livre. Se cair e o pessoal quiser ficar, a gente retoma. Pronto. É impossível falar de Agostinho sem falar de graça. O legal em Agostinho é que, embora o conceito de graça ele é extremamente paulinista, né? Ou seja, é bíblico, ele toma em Paulo a noção de um favor imerecido, de um favor divino imerecido, né? Em relação aos homens, mas a graça em Agostinho ela também ganha contornos sociais. Por exemplo, a graça não é só esse bom favor de Deus aos homens, mas é também a reconstrução da verdadeira dignidade humana. E aí entra aquilo que você colocou muito bem, que ela restaura os relacionamentos e ela restaura a efetividade das minhas atividades. De maneira que, pela graça de Deus, eu não só sou aceito diante dele, mas eu também me refaço diante dos homens. Agostinho várias vezes colocou isso, nas confissões, inclusive, deixava muito claro que era por ser alvo da graça de Deus que ele pôde, então, corrigir os seus erros. E, na verdade, ele entende que todo e qualquer ser humano só consegue corrigir-se, se é que eu posso colocar nesse sentido, através da graça de Deus. Não há mérito humano, não há nenhuma operação que parta do homem para que ele faça essa retífica moral. Para Agostinho, os homens, em virtude da queda, são todos eles arruinados, depravados. Né? E ele explica isso com base na teologia, com base no que ele leu do Novo Testamento, em que Paulo diz que todos os homens estão encerrados nos seus delitos e pecados, mas Agostinho também diz isso em forma intimista. Também nas confissões ele lembra, no evento das Peras, eu não sei se você se recorda dessa leitura, que ele conta que estava com os amigos, ele era uma criança adolescente, e ele estava brincando na praça com os amigos, e tem um evento que ele vê uma pereira, né? Como diz por aqui, um pé de pera, e aí ele vai para lá com os amigos, sem fome nenhuma, nem ele nem os colegas, e começam a balançar a árvore para que as peras caíssem. Nenhum dos colegas estavam com muita fome, e as peras, ele diz nas confissões, elas não eram nem aprazíveis à vista, não eram bonitas, não eram saborosas e tal. Mas eles simplesmente pegaram aquilo ali para jogar para os porcos depois. E uma brincadeira de criança, por isso que Agostinho é um cara assim singular. Uma brincadeira de criança que eu fiz muitas vezes, só que não era com pereira, era com goiabeira. Né? Quantas vezes eu não peguei goiaba para jogar nas costas de um amigo, né? Para brincar, esse tipo de coisa. E Agostinho, já criança, tinha essa percepção, dizendo que por que eu atinge uma árvore, pego do seu fruto simplesmente para jogar fora, porque eu não estou com fome, na minha casa tem coisas até melhores. E ele começou a interiorizar isso e chegar à conclusão de que, embora eu seja criança, existe uma malignidade muito presente na minha natureza. Então existe uma questão que parece ser irredutível, que é a própria corrupção do gênero humano. E a saída desta corrupção do gênero humano, ou seja, a libertação desta corrupção, que não é o corpo, diga-se de passagem, mas sim a corrupção que está no corpo, como ele mesmo afirmara, só se dá pela graça divina. Então a graça divina, ela tem um aspecto máximo, que é o soteriológico, digamos, da salvação, da redenção, mas ela tem um elemento estético, um elemento social, um elemento comunitário forte, porque sem a graça de Deus você não consegue estabelecer muito claramente, não consegue efetivar de forma legítima e adequada as suas relações. Muito bom, é isso mesmo. E a gente fica impactado, né? Agostinho, ele... Só para a gente frisar esse momento, para quem não conhece ainda ou quem não teve a oportunidade de conhecer, Agostinho, ele teria, de fato... A gente foi falando e não tocou nesse aspecto. E tudo isso que a gente está falando aqui já é fruto de um processo de conversão, se a gente pode dizer assim, genuína de Agostinho, porque como jovem ele se dedicou a um estilo de vida mais, se nós podemos dizer, luxuosa e buscando mulheres, prazer, essa busca constante do prazer. E depois Agostinho tem uma conversão muito interessante, ele tem uma experiência com Deus, né? De ouvir audivelmente, assim relata os documentos em que Agostinho ele ouve a voz de Deus dizendo: pega o livro e lê.
Ou é uma criança que diz isso? Eu não estou lembrado agora. Ele escuta uma criança dizendo do lado de fora da sua casa, tolelégia, né? Tipo, toma e lê, toma e lê. Oi, Oi? Tiago, tá me ouvindo? Agora sim. Eu não sei se foi minha internet ou a sua que deu uma oscilada aqui, mas voltamos, pelo menos, a priori. A Eu gente já parei estava aonde? falando. Parou aonde para é, você? no- eu acho que foi minha internet que caiu. É, naquela parte em que ele ouve a voz em latim, né? Tole lege, né? Tome lê o Isso, livro. tome e lê. E aí ele abriu a Bíblia, né? E deu de cara com a passagem de Romanos 13, que faz relação de que não importa que o reino de Deus não está com os beberrões ou com os adúlteros, sim, mas com todos aqueles que são plenos, que são cheios de Cristo, né? Então, naquela hora, é como se os grilhões do pecado dos seus olhos, né, fossem quebrados. Ele passa a enxergar com mais clareza o Evangelho. Inclusive no poema Tarde vos amei, que é o mais conhecido, né? Aquela Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova. Você já ouviu a música do Projeto Sola, que eles cantam esse poema? Acho que sim, eu já vi alguma canção, mas eu sou péssimo de decorar músicas, de verdade. Assim, música e grupos eu tenho uma grande dificuldade de decorar. Oi, tá me Opa, ouvindo? tô. Pra mim tá tranquilo, não tá caindo aqui pra mim não. Pelo menos eu tô olhando aqui na internet, tá tudo ok. Ok. Não, é a minha mesmo. Eu estou imaginando que seja a Ah, minha, que deve ter oscilado um pouco. Eu estou entendi. no 4G agora. O do Wi-Fi já caiu aqui. Eu tenho que ligar ali. Mas continua, por favor. Não, então, aí eu devo ter ouvido essa canção, mas a referência imediata, que é o texto das Confissões, né, Uhum. é muito relevante, né, aquela coisa de tarde vos amei, ó, beleza tão antiga e tão nova, a ideia de que procurei-te fora de mim quando tu dentro de mim estavas. Então, Uhum. aí, aquele relato da conversão pessoal em que ele buscou de várias formas encontrar a verdade, encontrar a beleza, encontrar o deleite, e tudo fora dele, mas no final das contas, aquilo tudo estava próximo, estava dentro dele, no sentido de uma fagulha divina, né? De uma centelha divina, aliás, dentro de si, e ele começa a perceber que Deus estava bem próximo dele. É claro que o que ele estava dizendo ali não era precisamente um panenteísmo, né? Aquela ideia de que o mundo está em Deus, quase um panteísta, né? No sentido espinozano, né? Aqui a gente faz a distinção entre o panteísmo e o panenteísmo, né? Mas o que o Agostinho está dizendo é que, como Deus preenche todas as coisas, né? Ele nunca esteve distante dele. Deus nunca esteve distante de Agostinho, mesmo no tempo de sua inconversão, mas sempre estivera perto. Restava apenas Agostinho ser transformado pela graça de Deus para que, enfim, compreendesse essa luz que era o próprio Cristo.